A graça e a paz, meus amados, estamos aqui reunidos mais uma vez, né, para ministrarmos a lição número 5, né, a nossa revista da Escola Dominical, referente ao segundo trimestre de 2020, né? Não são as circunstâncias que têm nos impedido, né, de fazer a obra do Senhor. Estamos aqui na nossa casa, certo? Preparamos aqui um mini estúdio, como se diz, com equipamentos nossos mesmo, porque o Senhor faz esse milagre, né? Dá essa condição. O Senhor monta tudo, tá certo? Então, que seja para a honra e glória dele, nós estarmos podendo falar para vocês nesta noite algo da parte de Deus, né? Uma reflexão, uma ministração de uma aula, de um conteúdo tão maravilhoso que é esta carta aos Efésios, a carta escrita por Paulo aos Efésios. É isso? Então, meus irmãos, antes de fato iniciarmos a ministração da aula, eu queria fazer alguns agradecimentos, né, algumas menções para a irmã Ana, né, a missionária, né, a que abriu as portas da sua casa para que o ponto de pregação alcançasse tantas vidas, e uma delas fui eu, minha esposa também, né? Nós estamos felizes e continuamos orando muito pela vida dela, assim também como pela vida do nosso pastor Jailton, uma bênção em nossas vidas, homem de Deus, homem esforçado, dedicado, humilde. Amém, Jesus. E o Senhor tem derramado da sua graça, porque tem encontrado espaço na vida daquele homem, né, e daquela mulher. E assim também Deus tem operado milagres naquele lugar, tem alcançado a vida de muita gente. Então, desde já, eu agradeço, né, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, irmãos? O que nós precisamos entender é que o Senhor, o que é que Ele quer de nós? O Senhor Jesus Cristo, Ele quer a nossa salvação. Ele quer que, de fato, nós nos entreguemos de corpo, alma e espírito, não é? Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso espírito. Ele quer que nós façamos todas essas coisas de coração verdadeiro, né? Dando sempre o melhor a Ele e deixando de fato que o Senhor possa agir, né, em nosso favor para alcançar outras pessoas. Assim foi na minha vida e assim tem sido na vida de muitos. Então, sem mais delongas, antes de iniciarmos a lição número 5 da nossa revista, né, nós temos aqui na lição a indicação de 3 hinos, mas como para a transmissão não ficar muito longa, nós vamos cantar o hino da harpa número 291, né, que foi um dos hinos sugeridos aqui na nossa revista, o hino 117, o hino 291 e o hino 351. Pelo fato do hino 291 ser bem conhecido dos irmãos, então você pega a sua harpa, ou aqueles que já conhecerem a letra do hino decorado, cante conosco, né? Hino belíssimo, tá certo? Que é a mensagem da cruz, cantado na voz maravilhosa da cantora abençoada Aline Barros. Então vamos escutar e vamos louvar ao Senhor. Amém? De cruz se erigiu, ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim
Cante, meu irmão, adore ao Senhor. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Oh, essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Até por uma coroa Estamos padecidos e por mim já morreram. meu Jesus, para dar-me perdão. Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. Para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, até por uma coroa eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio e buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, eu morrer, eu a vou proclamar. Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, é por uma Oh, glória a Deus! A mensagem da cruz. Ah, se todo mundo entendesse, Jesus, essa mensagem que tu deixastes para todos nós, nós que não estávamos, né? Não éramos, estávamos agraciados com a salvação, era apenas dos judeus, lembram? Nas ministrações das aulas passadas, apenas o povo judeu
antes de Jesus que estava credenciado, vamos dizer assim, à salvação. Mas o Senhor Jesus, ele alargou as possibilidades. Ele derramou o sangue na cruz por mim e por você. E disse que qualquer um, seja branco, preto, gordo, magro, americano, japonês, chinês, africano, europeu, brasileiro, seja quem for, desde que creia que Jesus Cristo é o único Senhor e só a Ele é que devemos render graça, louvor, todo esse será salvo. É simples assim. E nós precisamos, antes de iniciarmos de fato a ministração da revista, para não ficar só nas minhas palavras, nós precisamos entender que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, esse povo era um povo, primeiro, os não-judeus, povo idólatra. Afinal de contas, nós ministramos nas aulas, nas lições passadas, que lá em Éfeso, até hoje, ainda existe lá o templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina o quanto esse povo era idólatra. E Paulo, aí tem que voltar de novo àquela situação e falar do poder maravilhoso de Paulo, da forma como Paulo foi alcançado por Cristo, a experiência ímpar, que se a gente for entrar aqui, a gente vai aprofundar muito o assunto e a gente vai passar a madrugada ministrando. Mas Paulo entrou lá em Éfeso com poder, o poder do Espírito Santo, evangelizou. Na lição passada, além de evangelizar, orou e disse isso na carta: oro por vocês para que tenham experiências espirituais pessoais, porque são a partir delas que vai fazer com que o crente, de fato, o cristão, ele esteja firme nas promessas de Deus, de Cristo, as promessas que estão por vir. E promessas estas que não estão ainda ao alcance dos nossos olhos. Nós não podemos contemplar com as nossas vistas. Não podemos contemplar com as nossas vistas. Mas pela fé, sim. Por gratidão, sim, também, por tudo o que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. E pela fé, sim, podemos contemplar as maravilhas que estão preparadas para nós e o que é que vai acontecer conosco. Você está com a sua salvação garantida? Espero que eu, assim como eu, que tenho lutado pela minha salvação, é uma luta diária, para nos mantermos firmes e ainda conseguirmos nos libertar das coisas que nós muitas vezes nem sabemos que precisamos de libertação, mas precisamos sim, porque nós somos falhos. Assim a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não podemos, claro, continuar pecando deliberadamente naquilo que já conhecemos como que não é certo. Então, quando o Espírito Santo tocar você e lhe revelar de fato o que precisa ser de fato mudado, não vai ser eu, não serei eu, não será o pastor da sua igreja, não será o padre, se você for católico, não será ninguém, é o Espírito Santo em você. E essa mudança, ela supera qualquer pedido terreno, vamos dizer assim, tá certo? Então, a ministração dessa lição 5, ela é intitulada Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, tá certo? Então, eu só queria ler para vocês aqui, bem rápido, o objetivo da carta de Paulo, porque é muito fácil ministrar nova vida, nova postura, tá certo? Embasada na Bíblia, mas o importante aqui da escola dominical é nós fazermos essa ponte com o que acontecia lá em Éfeso, e que justificava a prática, o querer, a vontade de Paulo em evangelizar e em libertar aquele povo, tá certo? Para podermos entender ou trazer essas contribuições para a nossa vida hoje, tá certo? Então ele diz assim, que o objetivo magnífico está na publicação do compromisso de Jesus
de construir uma igreja gloriosa, madura e de um ministério sem mácula, nem ruga. Os passos básicos de amadurecimento são dados na direção do compromisso da igreja de lutar contra os poderes do mal. É forte. Então ele aponta aqui, ó, a posição do crente, do cristão, a gente até já ministrou algumas considerações já nas lições anteriores, vocês podem utilizar, né, aí da nossa playlist aí do canal, tem umas aulas anteriores já gravadas e disponibilizadas para vocês, tá? Então tem a prática do crente que vai também, essa palavra de hoje vai tocar neste assunto, vai continuar tocando na questão da nossa prática, a nossa prática cristã, né? Então, Paulo ora para que cada cristão possa perceber o principal propósito de Deus em levar Cristo ao triunfo. Será que você sabe? Porque Deus enviou Jesus para morrer por nós? Por quê, hein? Boa pergunta, né? O mal do cristão é achar que as coisas da Bíblia aconteceram por acaso, né? Aconteceram do nada. Mas não. Por isso, irmão, ó, aqui, ó, nesse QR Codezinho aqui, a gente disponibilizou nessa aula, né? Essa nova diagramação aqui. Tem um presente para você aqui. Inclusive, eu uso esse presente diariamente. Certo? É um aplicativo maravilhoso. A gente não está ganhando nada em fazer essa divulgação. Se você quiser, você pode apontar aí. Certo? É uma Bíblia de estudos com devocionais. Tem até um link para baixar a Bíblia para criança. Então, meu irmão, não tem desculpa para você não dar continuidade nos seus estudos em casa. Certo? Clica aí, ó. Eu creio que esse apontamento aí tá para quem tem Android. Certo? iOS, aí vai você do iOS, que tem iPhone, vai na sua loja de aplicativo e procura lá por Bíblia. Eu creio que vai ser o primeiro aplicativo a aparecer é esse que você baixa, tá certo? Então, dando prosseguimento, ele designou a igreja para administrar a plenitude de Cristo em todos os lugares, ministrando como um corpo vivo, disseminando-se sobre a terra e penetrando no celestial. Resultará em fortalecimento do crente, amadurecimento, confrontação e vitória. Oh, glória a Deus. Sem pensar que tudo o que estamos fazendo não é em vão. Tudo o que estamos passando, resistindo, não é em vão. Não é em vão. O processo de amadurecimento, do aperfeiçoamento dos crentes e o apelo para ajudar os outros a seguir em frente é um desafio. O que Paulo quer é, assim, da mesma forma como ele foi atingido, ele foi alcançado pelo Senhor através de uma presença magnífica, né? Mas a intenção de Paulo do Evangelho é sim multiplicar, é ser um multiplicador do Evangelho para que esses multiplicadores, esses discípulos também formem, alcancem mais pessoas para disseminar mais e mais a palavra de Deus. E a aplicação pessoal dessa carta, né, não é dessa lição. Eu estou adentrando ao propósito da carta para nós entendermos a lição, não como um tema solto. Não é interessante nós identificarmos dessa forma, tá certo? Então, a ideia de que o verdadeiro poder espiritual flui da verdadeira obediência à ordem divina em relacionamentos e conduta moral. Amém? Maravilha, né? Então, vamos de fato agora entrarmos na lição. Nós temos aí a foto maravilhosa da nossa revista do segundo trimestre, né? A igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa foi a revista agora do segundo trimestre, que é exatamente a carta escrita por Paulo aos Efésios, uma carta, pelo menos aqui na Bíblia, de 6 capítulos. E assim como foi na lição introdutória de dizer que foi uma carta que não se restringiu apenas ao povo, à igreja de Éfeso, mas foi uma carta cuja temática ela se espalhou e disseminou para outras igrejas, porque o conteúdo dela era o tema, né, contido nela, a propriedade dali do que está escrito, ela poderia se aplicar, ela poderia não, vou até conjugar o verbo no presente, ela pode se aplicar hoje, inclusive, nas nossas vidas, como mais um manual para continuarmos, de fato, trilhando este caminho de salvação. Amém?
Então vamos sem mais delongas, está aqui, né, a capa maravilhosa. Ô, irmão, se você não conseguiu comprar, compre a do próximo. Ainda esse trimestre, ainda estamos na quinta lição, ainda tem muitas lições. Você vai aqui, se você morar em Campina Grande, você pode ir ali ao lado da igreja central da Assembleia de Deus, ali na Prata, tem uma loja lá deles, né, que tem essas revistas, tá certo? Você pode também pedir no site da CPAD, aqui nós pedimos, nós compramos pela internet, até porque, como se diz, as vistas, a visão não está tão boa, eu pedi uma revista maior, grandona, da letra maior, e você pode estar fazendo isso, uma aquisição muito importante para você, tá certo? Na semana passada, Paulo alertava, ouvir o evangelho é muito importante, né? Mas muita gente está tendo preguiça hoje, tá certo? E está indo para a igreja para pegar tudo em prontinho, da boca dos vasos, como a gente menciona por aqui. Mas você não pode esquecer, tá certo? Nem se fazer de surdo, que é necessário a sua intimidade. E você ouvir de fato a voz do Espírito Santo para a sua vida. Sabe por quê? Porque ainda virão os tempos difíceis. E se quando vir os tempos difíceis, não tiver possibilidade das pessoas que te orientam, te orientar? Quem diria que um vírus iria impedir o povo ir para a igreja? Quem? Então, quando o Senhor avisa, se está avisado, é melhor ir se preparando. Amém? Ninguém aqui está pregando e dizendo que não é importante nos encontrarmos, nos reunirmos na igreja. Não, não é isso. Mas a experiência particular, tá certo? A experiência pessoal e espiritual, essa você tem que ter. Você não pode fugir, não tem como fugir. Tá certo? Vamos mais para frente, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, nós temos aqui o texto áureo, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Esse é o texto áureo da lição, que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática diz que, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. A verdade prática passa na cara da gente mesmo. Tá certo? A verdade prática, a palavra é essa, ela passa na nossa cara mesmo, irmão. Olha mesmo. Nós fomos libertos do pecado, da vida, né, de cegueira e escuridão que nós tínhamos. Não sabiam, muitos ainda não sabem nem que estão fazendo nada errado. A verdade é essa. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, né? Então nós fomos libertos do pecado, fomos perdoados, porque tudo, ó, a hora que você aceita a palavra do Senhor, diz que a sua vida passada para o Senhor não significa mais nada. Tudo foi jogado no lago do esquecimento, tá certo? E ninguém, nem o nosso adversário espiritual, inimigo das nossas almas, do nosso espírito, também não pode mais nos acusar, porque o Senhor garante isso. Uma vez que você aceita de fato o Senhor, Ele pega todo o teu passado, assim como pegou o meu, ó, e jogou lá, ó. Sabe por quê? Olha a cruz. Olha a cruz. Só restou a cruz, porque o homem não está mais lá não, ele já ressuscitou. E ele vive. E é por isso que nos garante. Ele é quem nos garante a vitória final. Amém? E por fim ele disse, e ainda deu o direito à vida eterna, que é o prêmio maior. A vida eterna não tem pecado, não vai ter problema, ninguém vai estar esquentando cabeça. Só estaremos lá para glorificar o Senhor. Né? Aí é uma conjectura minha. Eu creio que vai ser a paz que o Senhor tinha planejado, né? Quando ele criou o mundo e colocou Adão e Eva antes do pecado. Seria uma vida maravilhosa, tranquila, sustentável, né? Completa na sua plenitude. Para nós desfrutarmos. Podermos desfrutar em paz, sem problema nenhum, sem Covid,
né? Sem boleto bancário chegando nas nossas casas, sem aperreio se o salário vai ser diminuído em cotas percentuais, se o contrato vai ser suspenso, se vai ser demitido, acabou tudo, meu irmão. Acabou tudo. Amém? Então vamos para frente. Só lembrando para você que ainda não conhece a revista, ela ainda tem, deixa eu voltar aqui novamente para os slides, né? A leitura diária, além daqui do QR Code, esse aplicativozinho, você tem a leitura diária para fazer o seu devocional de segunda a sábado. Amém? Que é uma bênção também. Amém? Então, a leitura bíblica está presente lá no livro de Efésios, claro, no capítulo 2, do versículo de 1 a 10. De 1 ao 10, né? Que diz nova, a temática dessa passagem diz nova vida com Cristo. Na outra tradução que nós temos aqui, diz que a salvação é pela graça. Amém? Então vamos fazer a leitura. Se você tiver a Bíblia e não tiver conseguindo enxergar através do nosso slide, através da nossa transmissão, a leitura se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 ao 10. Amém? Que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa é uma versão oficial da revista, e da maioria da Bíblia dos irmãos, mas eu encontrei uma ainda mais clara, irmão. Porque nada melhor do que a própria palavra se revelar para nós. Tá certo? Eu creio, não tenho dúvida disso, que o Espírito Santo tem me ajudado, tem sido muito misericordioso comigo, tem me agraciado para que eu pudesse, né, de fato, fazer o seu trabalho com maestria, né, aplicando as premissas, certo? Tudo que eu tenho de melhor eu tenho agora, viu, irmão? Agora. Eu tenho colocado primeiro para o Senhor. E é por isso que Ele tem sido fiel conosco, tá certo? Então, nessa outra tradução da Bíblia Spurgeon, essas mesmas passagens dizem assim, ó, só para você ficar ciente, ó. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Vocês lembram? Ainda na lição do outro trimestre, que todos estão no pecado devido ao pecado original, lá de Adão e Eva. Vocês lembram? Então, todos nós herdamos o pecado por conta deles. Então, por isso que ele diz, ó, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem não faz a vontade de Deus, faz a vontade de quem, meu irmão? É sério, é sério. Se você não faz a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de quem? Dá até vontade de querer saber por que você não me responde aqui. O chat está ativo, irmão. Eu sei que está difícil porque eu estou na técnica, mas minha esposa maravilhosa está lá dentro, ela deve estar anotando os irmãos que estão participando, o pedido de oração para no final. Mas se você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de quem, pelo amor de Deus? O seu silêncio está te respondendo. Vamos para frente.
obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Eita, é forte demais. É uma afirmação. Ele, o comandante dos poderes do mundo invisível, ó, diz assim, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ei, desobediente. Desobediente a de Deus, de Cristo. Não existe que aquele que fica em cima do muro, não. Né? Ou você serve a um e está sendo infiel ao outro, ou serve ao outro e está sendo infiel a um. Se decida. Hoje é dia de você se decidir. Viu? É culto de doutrina, não. É escola bíblica dominical. O programa aqui é interdenominacional. Tá certo? Mas a palavra, ela supera qualquer denominação. Ele aqui diz, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Está aqui versículo, só um minutinho, versículo 2. Todos nós vivíamos desse modo. Todos nós vivíamos desse modo. Todos nós vivíamos desse modo. Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Isso é Paulo dizendo lá para o povo lá de Efésios, viu? Os irmãos de Efésios lá, os gentios. E também os judeus que estivessem escutando. Nós éramos merecedores da ira, como os demais. Quem são os demais? Os rebeldes que não atentaram à palavra do Senhor. Mas Deus é tão rico, em misericórdia, e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha o motivo aí de Jesus Cristo ter vindo a este mundo, viu? Estávamos perdidos, desenganados, condenados à morte eterna. A morte eterna é a segunda morte. A diferença vai ser essa, meu irmão. No final, uns vão morrer eternamente, enquanto outros vão viver eternamente. Será que você não está entendendo? A morte física, ela não se resume, ela não se finda, né? Ela não se conclui quando alguém é sepultado, enterrado, cremado, não. Essa é a morte física. A morte espiritual, que seria a segunda morte. Você tá em que situação de morte? A morte espiritual, que vai levar, né, os desobedientes, Satanás e os seus anjos, né, para o lago de fogo, de enxofre, que queima. Ou você vai viver eternamente, segundo a palavra. É pela fé, meu irmão. O que eu estou falando para você é pela fé. É fé para crer nisso aqui, ó. Para crer na palavra. Tá certo? Se não crer, o que eu estou falando aqui é loucura. Amém? Vamos prosseguindo. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele vem agora aquela frasezinha muito citada. Versículo 4, creio que a parte B. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, né, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça. Você está conseguindo entender o que ele está querendo dizer com esse versículo? Ele está dizendo que futuramente ele vai bater no peito e vai dizer assim, ó, o investimento que eu fiz de mandar o meu filho para morrer aqui, ó, para morrer aqui, por eles, deu resultado. Nesse mundo ainda se salvou um bocado. Muitos ficaram, mas muitos acreditaram na palavra e foram fiéis até o fim. É isso que a palavra está dizendo. É isso que a palavra maravilhosa está dizendo.
Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Eu, você, os fiéis, os que perseverarem até o fim, que herdarão, né? Aqui todos aqueles que perseverarem até o fim, que herdarão o galardão, né? Vão ser, imagina que honra. Emiliano, deixa eu ver quem é que está aqui conosco, Janícia, Felipe Leal, Glênia Martins, Glícia Melo. Imagina, ser mencionado pelo nome, porque o nome está lá escrito no livro da vida, ser chamado e pela aquela voz maravilhosa do nosso Deus, dizendo aos fiéis, estes estão recebendo o galardão por terem perseverado e crido na palavra da loucura para o mundo. Oh, glória a Deus, esses são os meus filhos amados. Amém? Mais para frente. Vamos lá. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Lembra que eu falei de fé? Se não acreditar, meu irmão, você pode até mudar aí. Está tendo um bocado de live aí hoje acontecendo. Pode até mudar. Se você não tiver fé na palavra, que você está acompanhando e lendo aqui conosco, pode mudar. Valeu. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Em relação a isso, irmãos, uma pessoa me falava uma historinha, ela não era bíblica, mas para ilustrar essa passagem, que diz que o salvo aqui não vai ser salvo pelas obras que praticou. Por quê? Porque numa historinha que ele contava, ele dizia que quando morria, e conseguia, claro, enxergar, isso não tem muita base bíblica, ele diz assim, conseguia enxergar e via do outro lado uma pessoa, né? E diz que vinha uma pessoa do outro lado, que seria o lado ruim, né? O lado do inferno, vamos dizer assim. E avistava aquela pessoa e dizia, meu Deus, eu não acredito, fulano de tal, meu Deus, eu acho que isso está acontecendo eu. Aí chamava, né? Chamava Cristo e dizia, Jesus Cristo, meu Senhor, não houve um equívoco não, fulana está ali do outro lado, lá no inferno, uma pessoa tão boa, que praticava boas obras, dava esmola, tirava mendigo, né? Dava banho em mendigo, dava o que tinha. Aí dizem que o Senhor Jesus dizia para aquele homem, dizia, não, ela praticou boas obras, mas faltou o que precede isso, que é crer de fato em mim, que eu sou o Salvador. Essa pessoa tinha outras filosofias de vida, tinha outros deuses. Ela praticou boas obras, mas a fé dela não estava em mim. E a fé está em mim é condição sine qua non, é condição indispensável. Ou aí, então, a gente pode dizer assim, que é a condição maior de salvação. Sabe por quê? Porque quando você crê de fato que o nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, as obras, elas vêm como consequências da sua fé. Tá certo? Por quê? Porque se eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, Ele me cobra uma postura a cada dia, uma nova postura, uma postura melhorada de servo. Que nessa postura melhorada de servo, e por consequência, está o quê? Amar o próximo, servir o irmão necessitado, acolher dentro do possível, e é todo um processo, meu irmão, tá certo? Então, por isso que ele diz aqui, não é uma recompensa pela prática, a salvação não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Sabe por quê? Porque poderia chegar gente lá, aí isso também é outra conjectura minha, e dizer, ei, eu fiz mais do que fulano, viu? Eu fiz mais do que ciclano. Olha, eu nem sei se tem isso é conjectura minha, como eu estou dizendo aqui a vocês. Ei, eu fiz mais do que fulano, eu quero o meu lugar num lugar melhor do que o deles. Lá é tudo igual. Ninguém vai ser melhor do que ninguém,
Não vai haver diferenças, é como eu digo, raça, cor, não. É? Porque todos aqueles que chegarem até lá foram vitoriosos porque alcançaram o mesmo objetivo. O objetivo que o Senhor quer que você creia nele. Creia nele. Mude de vida. Deixe as suas práticas, de fato, aposte pela fé que o Senhor pode mudar a sua vida e o mais ele fará. Somente isso. É difícil? Talvez. Deixar tanta coisa boa, né? Tanta coisa enraizada, né? Se libertar de tanta coisa. Mas você tem que sentir o toque do Senhor. Você não vai deixar essas suas velhas práticas porque eu estou falando, não. Porque alguém está falando para você, não. Você tem que sentir o desejo no seu coração de mudança. Amém? Vamos terminar aqui o versículo? Vamos terminar? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Que maravilha, não é? Oh, glória a Deus. Senhor Deus é maravilhoso, meu irmão. O Senhor Jesus é maravilhoso. O que eu só peço a você hoje, claro que aqui é uma live, a gente não pode se estender muito, já são 41 minutos de ministração, mas eu creio que o que o Senhor tinha que colocou nos nossos corações, né, no nosso coração, desculpa, para falarmos para vocês hoje foi falado. Nós esmiuçamos os versículos que estavam contidos nessa lição 5. Libertos do pecado para uma nova vida. Cabe a você, hoje, aceitar ou não, querer ou não. Afinal de contas, lembra da história do livre-arbítrio? O Senhor não quer ninguém forçado não para ele, não. Enganado está você. E se enganando está você de aceitar a Cristo para satisfazer alguém. Se você não sentir de dentro do seu coração essa verdadeira vontade, sabe? Que eu já imagino que essa semente está plantada no teu coração de vocês aí que estão escutando. Ver essa semente eclodir e começar a aflorar e enraizar, eu creio que essa vontade ela vai aumentar e você vai conseguir essa intimidade por conta própria de aproximação e de amadurecimento espiritual. Amém? Então, vamos ver aqui se a nossa amada Glícia tem alguma orientação para nós nesta noite, né? Lembrando que, meus irmãos, na terça-feira, dia quanto? Dia 5, teremos mais uma live ao vivo com a missionária Nicinha, às 7h30 da noite, pontualmente, assim como foi o início da administração dessa escola dominical, às 7h30. Né? Semana passada tivemos um problema, como era a primeira live, eu não cliquei no botão lá. Nós, de fato, aqui em casa, iniciamos às 7h30. Só que faltava eu clicar no botão lá no aplicativo, no sistema que gere aqui a transmissão, e a gente só começou, de fato, às 7h40. Mas menos mal que a palavra dela não foi cortada. Né? Foi só os recados, a oração inicial que nós fizemos, etc. Mas terça-feira, próxima terça-feira, você já está convidado. Compartilhe, né, essa informação com os seus. Enquanto nós estivermos em momento de pandemia, é bem importante que não deixemos de escutar a palavra, quer seja aqui, né, no canal A Graça, então a Esperança, como também nos canais das igrejas. Tem muito culto online muito bom, inclusive, como estamos impedidos de fazer o culto de Santa Ceia, né, ainda por conta do confinamento, amanhã aqui mesmo na nossa casa, compramos o suco de uva, o pão, então vamos assistir determinada culto online e no final do culto vamos cear, né? Ler a palavra que se encontra lá em Coríntios e vamos cear, amém? E assim o Senhor vai dando essa condição para nós. Deixa eu ouvir aqui da nossa irmã Glícia, se nós temos, né, algum pedido. Felipe Leal, como eu falei, Gleine Martins, Aline Leal, irmã Nicinha, Gabi, sobrinha de Glícia, um beijo, Gabi, nós te amamos e o Senhor é fiel, viu, Gabi?
Creia, você ainda é uma criança, mas Deus tem feito muita coisa na sua vida e ainda vai fazer. É somente crer, porque o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. Todas as maravilhas que ele fez, ele faz hoje. Sabe por quê? Porque ele é fiel, ele deixou o Espírito Santo. Então, todo aquele que se apossar do Espírito Santo, que deixar o Espírito Santo, que deixar que o Espírito Santo se aproprie de você, você limpa o templo para que o Espírito Santo faça morada. Você vai deixar o Espírito Santo morar em templo sujo, é? Você gostaria, se você estivesse viajando, precisasse dormir num canto ou se hospedar por determinado dia, você gostaria de encontrar um lugar sujo, desarrumado? É assim que o Espírito Santo... Não é assim, aliás. Ele quer encontrar um templo e morada limpo. Amém? Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos fazer uma oração, né? Já agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, certo? E os irmãos continuem orando por nós, né? Para que o Senhor entre com misericórdia e derrame da sua graça nas nossas vidas. Amém? Então, vamos orar agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade dada. Senhor, entendo, Senhor, que a ministração, Senhor, dada pelo Espírito Santo, porque de mim eu não tenho nada, deve ter chegado, vai ficar registrada, vai ficar gravada no YouTube, para que aquele que precisa ser alcançado, que o Senhor sabe quem é. Inclusive, o Senhor diz na sua palavra que nós devemos evangelizar, independentemente se haverá aceitação ou não. Mas se essa palavra alcançar, né, pelo menos uma pessoa, e essa pessoa se voltar para os teus caminhos, talvez uma pessoa que esteja afastada por alguma decepção com pessoas, mas não decepção contigo, mas projetou no Senhor essa frustração, né, esse problema, que hoje ao ouvir essa palavra possa se voltar, né, voltar para os teus caminhos, Senhor. É assim, né, dessa forma que nós esperamos no poder da tua palavra. E é desta forma que eu já oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, fica o convite para você na próxima terça-feira estarmos aqui juntos novamente para ouvir mais uma palavra bem quentinha de poder ministrado pela nossa missionária Nicinha. Estamos vendo também, isso é uma novidade, eu disse que nem ia publicar, mas já vou falar. Estarei entrando em contato com a irmã Ana, irmã Ana Lúcia, para tentar colocá-la, trazê-la para o nosso programa, mesmo ela estando em casa através de um aplicativo, né? Através de um aplicativo de reunião, vamos ver essa possibilidade de trazê-la. Então, todos nós teremos a possibilidade de ouvir também a palavra do Senhor através da nossa missionária lá. Mas essa aí, nós ainda confirmaremos data desse encontro. Amém? Então, que Deus os abençoe, tá certo? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces comunhões do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Tchau, irmão. Pai do Senhor.